Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo estejam com você, com sua família, com todos os seus familiares. Sejam aí todos bem-vindos, tanto a Rádio 97 FM, quanto também aqueles que nos acompanham aí no canal A Voz que Clama História e Profecia. Falando especificamente para a rádio aqui, aos nossos ouvintes, seja familiar, amigos, que nos acompanham sempre. Estamos aí quase um mês não estando presente aqui a cada domingo. Mas a cada domingo temos aí uma mensagem, justamente da série que estamos gravando, Caminho a Cristo. Estamos aí faltando 4 temas para fechar esta série. E hoje vamos estar falando sobre o Deus que eu conheço. Qual é o conhecimento que você tem de Deus, de Cristo, do amor de Deus demonstrado por você, de Cristo, ao se entregar, do ministério dos anjos, da obra do Espírito Santo atuando na minha e na sua vida? Esse é o tema que vamos estar estudando nesta tarde, refletindo, meditando e também procurando trazer aplicação para o nosso viver diário. Quero te convidar neste momento para abrirmos nosso coração para com Deus, falarmos com Ele, pedindo então a iluminação do Espírito Santo. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de nessa tarde podermos meditar na Tua Palavra, na série Caminho a Cristo, e hoje falando sobre o Deus que eu conheço. Que a Tua graça alcance a cada um dos que nos acompanham, seja aqui nas ondas da 97 ou pelo canal no YouTube, A Voz que Clama História e Profecia, ou aqueles também que temos aí o privilégio e a oportunidade de falar pessoalmente a cada dia. Dá-nos a Tua direção, suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito, todas essas bênçãos em nome de Jesus. Vamos lá então, a série Caminho a Cristo, com o tema O Deus que eu conheço. Poderíamos formular algumas perguntas, como Deus se revela, e quero trazer aqui já um pensamento desse mesmo livro, Caminho a Cristo, onde está escrito que muitas são as maneiras pelas quais Deus procura revelar-se a nós e pôr-nos em comunhão com Ele. E uma delas, a própria natureza. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 19, lá está escrito que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz que um dia revela a sabedoria a outro dia e uma noite sabedoria a outra noite. Diz que sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes até os confins da terra. Aqui nesse comentário, e eu acredito inspirado, trazendo para nós a luz a partir da palavra de Deus, diz que a natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. Diz que o coração aberto é impressionado com o amor e a glória de Deus manifestado nas obras de suas mãos. Diferente, né, do que muitos acreditam, que a natureza é um fim em si mesmo. A natureza ela nos remete, nos leva ao Criador, aquele que criou todas as coisas. Então, diz que o ouvido atento ouve e compreende as comunicações de Deus pelos objetos da natureza. E aí é enumerado várias coisas, como por exemplo os verdejantes campos, as árvores altaneiras ou as altas árvores, os botões e as flores, a nuvem que passa, a chuva, o rumorejante regato, uma palavra que sabe até não tão popular nos nossos dias, né? Mas aquele regatozinho bem suave, as glórias do firmamento, tudo nos fala ao coração, convidando-nos a familiarizar-nos com aquele que criou todas as coisas. Então, desde as coisas mais gloriosas, mais grandiosas, até as mais simples, nos fala ao coração, levando-nos a familiarizar-nos com aquele que criou todas as coisas. E aqui eu quero trazer algumas aplicações sobre o próprio Cristo, o próprio Salvador, quando aqui esteve. Diz que o nosso Salvador, Cristo, ligava suas preciosas lições, os seus ensinamentos, principalmente as parábolas, às coisas da natureza, as árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, os lagos, o belo firmamento. E assim, com os incidentes
e o ambiente da vida diária, do cotidiano, tudo ligava-o a ele às palavras da verdade, para que as suas lições fossem assim muitas vezes trazidas à memória, mesmo fora do cenário onde ele estava ensinando. Mesmo quando as pessoas estavam absorvidas no seu trabalho, quem sabe o agricultor cuidando do seu trabalho no campo, o pescador, o comerciante, estava a refletir, a meditar nas lições que Cristo ensinava. Como ele estava, quem sabe, ali ensinando, falando da semente, da ovelha perdida, da rede de pesca e de todas as coisas que ele poderia aplicar para o cotidiano. Deus, ele deseja que seus filhos, que eles apreciem as suas obras, não para exaltar simplesmente a natureza, mas exaltar o Deus que criou a natureza, que criou todas as coisas. E aqui é trazido para mim e para você um ponto importante para a reflexão, que diz que se tão somente eu e você estivermos atentos às obras de Deus, elas nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. E aqui ele enumera alguns pontos, desde, quem sabe, as estrelas que em seu trajeto pelos espaços percorrem século após século a rota invisível que lhes é designada, aquilo que Deus, em sua providência, designou. Ele fala mais também, quem sabe até o ínfimo átomo, né, pequenino, todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E diz que Deus cuida de tudo e sustenta todas as coisas que criou. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade ou da imensidão do universo. Ao mesmo tempo, cuida das necessidades do pequeno pardal, que confiante solta o seu humilde gorjeio. Quando, quem sabe, os homens saem para o seu trabalho diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando chegam do trabalho à noite e repousam, ou quando, quem sabe, erguem pela manhã para novamente ir para a lida do dia a dia. Quando, quem sabe, o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando, quem sabe, o pobre reúne os seus filhos em torno de uma mesa, quem sabe, até escassa. Mas sobre cada um, o Pai Celeste, ele vigia com ternura, e nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Então isso nos revela a grandiosidade desse Deus que faz se revelar. Inicialmente, como nós estamos falando, através das obras criadas, da natureza. E aí podemos confiar e lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, nossos fardos. E quero trazer outro pensamento que nos diz que se tão somente eu e você crescêssemos nesta mensagem, nesse cuidado de Deus, que ele vigia tanto sobre o rico quanto sobre o pobre, no dia a dia, nas lutas, os passarinhos, as galáxias, se tão somente nós crescêssemos isto plenamente, ia se desvanecer todas as nossas ansiedades inúteis. A nossa vida não estaria tão cheia, quem sabe, de decepções como vemos no dia a dia. Pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus. Nas mãos de Deus, que não se embaraça com a multiplicidade das coisas, ou dos cuidados, ou de tantas e tantas ansiedades como nós temos, que podemos lançar sobre Ele, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Tem um outro pensamento também que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, dizendo que, assim como está escrito que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nem vi, não ouvi, não chegou ao coração, mas são essas que Deus tem preparado. Deus nos fala por meio de suas operações providenciais. Falamos aqui que Ele nos fala através da natureza, das obras criadas.
mas também através das suas providências, ao abrir, quem sabe, e ao fechar portas, que para nós seriam fechar, mas seria uma bênção que nós, quem sabe, na nossa limitação não conseguimos entender, compreender. Ele nos fala pela influência do seu Espírito ao meu e ao seu coração. Ele nos fala através das circunstâncias de ambiente, nas mudanças que, quem sabe, diariamente Ele realiza ao meu e ao teu redor. Podemos encontrar nesses incidentes, nessas situações, preciosas lições. Se o nosso coração está aberto ou estiver aberto para discerni-las, e o salmista, ele narrando essa obra da providência de Deus, ele comenta no Salmo 107, versículo 43, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, versículo 5. E aí ele fecha o pensamento no Salmo 107, 43. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Então, inicialmente, ele diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Eu mencionei que o Salmo 19, não li com você, mas mencionei que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia revela a sabedoria, outro dia, uma noite, outra noite. Ele fala aqui que quem é sábio observe, esteja atentos e considere atentamente. Então Deus nos fala através das obras criadas, da providência, da circunstância, mas Ele também nos fala através da sua palavra. Nós temos gastado aí, quem sabe, nos últimos 3 anos, trabalhando aqui no 97, também no canal no YouTube, nas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, nossos encontros também, semanalmente que temos no nosso espaço aqui, onde moramos, mas também trazendo para o nosso contexto, não simplesmente ficando no contexto do Antigo e do Novo Testamento, mas trazendo as aplicações para nós. Deus nos fala através da sua palavra, a palavra escrita, os escritos do Antigo e Novo Testamento, os livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, as cartas, os evangelhos e as profecias, Daniel, Apocalipse e os demais, mas principalmente Daniel e Apocalipse. Então Deus nos fala através da sua palavra, e aí temos em linhas mais claras a revelação do seu caráter, do seu procedimento com os homens e da grande obra de redenção. Então aí está perante nós, está aberta perante nós a história de patriarcas, profetas, apóstolos, santos homens da antiguidade. E na carta de Tiago, capítulo 5 e 17, ele escreve que estes eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. As mesmas paixões que eu e você estamos sujeitos. Mas ele acrescenta de que eles não deixavam se vencer, mesmo que passavam por lutas, por provações, quem sabe lutavam contra os abatimentos iguais aos nossos, iguais aos meus, iguais aos seus. Quem sabe em alguns momentos caíam sob as tentações, como nós muitas vezes caímos, ou como tem acontecido conosco. Mas eles se reanimavam. Opa, espirro. Quero espirrar aqui. Desculpe aí. Aqui nos diz que eles, mesmo que passavam por provações, por tentações, eles se reanimavam, venciam pela graça de Deus. E nós podemos considerar esses exemplos e ficarmos novamente animados em nossas lutas e conseguir vencer como eles venceram. Diz que ao lermos acerca dessas preciosas experiências que lhes foram concedidas, da luz, do amor, bênção que lhes foi dado a eles desfrutar, e da obra que realizaram pela graça que lhes foi dada, o mesmo Espírito que os inspirava também inspira a mim e a você, caso estejamos atentos a isso. Deus deseja que nós nos familiarizemos com a palavra de Deus, com a Bíblia, com os escritos, como mencionei, do Antigo e Novo Testamento. Eu falei das subdivisões aqui.
E tem um pensamento que está em João 5,39, o próprio Cristo falando sobre as Escrituras do Antigo Testamento, porque era a Bíblia que tinha nos seus dias, o Novo Testamento estava ainda em período de formação, e se ele falou do Antigo Testamento, quanto mais isto é verdade com respeito ao Novo, porque ele diz, são elas que de mim testificam, São João 5, versículo 39, testificam de quem? Dele, de Cristo, que é o Redentor, aquele em quem se centralizam nossa esperança de vida eterna, e é na Bíblia, e toda a Bíblia fala de Cristo, desde o primeiro relatório, lá na criação, porque diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Até a promessa final do Apocalipse 22, versículo 12, que diz que eis que cedo venho, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, desde o início, lá no Gênesis, primeiro livro, até o Apocalipse, o último livro, temos o contexto histórico da promessa de um Cristo que viria e no Novo Testamento de um Cristo que veio e de um Cristo que prometeu voltar e resgatar o seu povo, resgatar a sua igreja. Avançando ainda falando sobre o tema da redenção, tema esse que os próprios anjos desejam compreender e entender. É escrito aqui para nós que o tema da redenção é tema que os próprios anjos desejam compreender. O apóstolo escrevendo na sua carta, o apóstolo Pedro, obra essa que os anjos desejam bem atentar, compreender, averiguar. E esta será a ciência e o cântico dos remidos através dos séculos da eternidade. E aí uma pergunta, não é ele digno de atenta consideração e estudo agora? A infinita misericórdia e o amor de Jesus, o sacrifício feito por ele em nosso favor, demandam a mais séria reflexão. Então, se é um assunto que vai ser estudado para a eternidade, o plano da redenção, por que não dedicar tempo para ele agora? Estudar aquilo que custou a Deus, a Cristo, para resgatar, para pagar o preço, para salvar-nos. Então, devemos demorar os nossos pensamentos no caráter de nosso amado Redentor e intercessor, Cristo Jesus. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados, não nos seus pecados, mas salvar dos seus pecados. E ao contemplarmos assim os temas celestiais, como mencionei das subdivisões da Bíblia, a nossa fé e amor, elas vão se fortalecer, ou se fortalecerão, e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus, porque a elas se misturarão cada vez mais a fé e o amor. E haverá, quem sabe, mais constante confiança em Cristo e uma diária e viva experiência em seu poder de salvar perfeitamente a todos os que por ele se chegam a Deus. E um outro ponto que eu quero destacar também, que a Bíblia não foi escrita simplesmente para os doutores, os teólogos, quem sabe os pastores, padres, professores de teologia. O próprio Cristo ele menciona, Pai, eu te dou graça, porque ocultaste estas coisas aos grandes e revelaste aos pequeninos. E em muitos momentos do contexto histórico, tem até mesmo profetas, né, do Antigo Testamento que dizem, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boiadeiro e agricultor, e Deus me tirou de após o gado e diz, vai, profetiza meu povo de Israel. Do Novo Testamento também, pescadores, homens simples, como o exemplo do próprio Pedro, foi chamado para o ministério e de escrever a palavra de Deus. Então, ela não é simplesmente para os doutores, mas ela está disponível numa linguagem acessível a todos que queiram com sinceridade, que busquem com fé compreender a sua palavra. É claro que tem pontos que tem uma certa dificuldade, principalmente as profecias. 95% das profecias não se entende como se lê. Agora, dos outros evangelhos, livros históricos, 85% entende-se como se lê, qual está escrito. E os outros, quem sabe, parábolas ou figuras de linguagem. Mas a Bíblia ela nos dá a chave certa para entendermos e compreendermos e podermos colocar em prática. Ao meditarmos nas perfeições do Salvador, nós havemos de desejar ser transformados por completo
e renovados na imagem de sua pureza. A nossa alma terá fome e sede de tornar-se mais e mais semelhante àquele que adoramos. Eu falo sempre aos meus filhos, aos meus alunos, cuidado com aquilo que você contempla, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, porque ao contemplar eu serei transformado. Porque hoje é conhecido o cristianismo, os cristãos, porque a mensagem deles era Cristo, falar de Cristo. Então, quem sabe a princípio alguns como deboche, olha o crente, olha o cristão, mas isso, e Paulo até diz, nós não nos envergonhamos de sermos chamados cristãos. Então, quanto mais os nossos pensamentos se demorarem em Cristo, tanto mais falaremos dele aos outros e o representaremos perante o mundo. Isso para nós é interessante. Devemos estudar a Bíblia por nós mesmos. É claro, eu posso estar falando eu estou falando para você que me acompanha na 97, ou quem sabe no canal, ou você ir em um local de reunião, em um pequeno grupo, ou em uma célula, como alguns conhecem, numa igreja, num templo, numa sinagoga, acompanhar, estudar, mas você deve estudar por você mesmo. No livro Atos dos Apóstolos diz que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, primeiro receberam com alegria, mas a cada dia examinava as Escrituras para ver se as coisas de fato eram assim. Então é importante ir por mim mesmo, por você mesmo. Não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem quanto ao que ensina as Escrituras, simplesmente por ouvir e dar crédito sem verificar por nós mesmos, mas sim estudar por nós, nossas próprias habilidades e energias colocadas ali para entender e buscando de Deus discernimento, compreensão. A palavra de Deus nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai conceder liberalmente, peça com fé. Nos diz aqui também que o Espírito se ampliará se for empregado em pesquisar a revelação ou a relação dos assuntos da Bíblia. Um ponto importante, comparando passagem com passagem e coisas espirituais com coisas espirituais. Texto e contexto, para que eu não venha de algum modo criar um pretexto e criar uma dificuldade em relação à palavra de Deus. Um outro ponto importante, nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada, porque ela é a revelação do Senhor, que chega a mim e a você, onde homens inspirados por Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. E abro um outro parênteses, se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma largueza de espírito, uma nobreza de caráter e firmeza de propósito que quão raro, ou quem sabe quão pouco, se vêem nos dias dos quais nós vivemos. Quão raro é nos dias que nós vivemos. No livro de Lamentações está escrito que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã, e assim também em relação à palavra de Deus. Ela se renova a cada manhã. Ao você estudar, o Senhor vai trazer uma nova revelação, uma nova aplicação, quem sabe, para a nossa vida. E a Bíblia tem que ser estudada acompanhada de reflexão e de oração. Nós não conseguiremos sabedorias sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. Algumas partes da Bíblia, como mencionei, quem sabe os livros históricos, os livros poéticos, os evangelhos, 85% se entende como se lê. Aqui nos diz que são efetivamente tão claras que não podem ser mal compreendidas. Quem sabe Daniel jogado na cova dos leões, Davi que venceu Golias, Sansão e a traição de Dalila, e assim outros temas. Entende-se claramente como se lê. Mas há outras passagens, como eu mencionei, principalmente os livros proféticos, cujo sentido não está na superfície, não está
tão ali bem claro, é preciso cavar um pouco mais fundo e encontrar joias preciosas. Já trabalhamos essa série aqui também sobre os livros proféticos, Daniel e Apocalipse. E fechando aqui o nosso pensamento, uma pergunta: de onde me conheces tu? Aqui falando do encontro de Cristo com Natanael, diz que quando Natanael veio a Jesus, Cristo exclamou: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quem sabe não há engano, mentira. E ele então volta para Cristo e pergunta: mas de onde você me conhece? De onde me conheces tu? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47 e 48. Então Cristo conhece você, você que está me ouvindo, você que, quem sabe, vai estar me assistindo no canal, A Voz que Clama, História e Profecia. Deus conhece você, as suas ansiedades, as suas inquietações, suas perguntas, seus questionamentos. Assim como ele respondeu aqui para Natanael: antes que Filipe te chamasse, você estava lá debaixo da figueira, quem sabe orando, se perguntando, questionando, será que realmente o Messias veio ou já está entre nós, ou vai vir ainda, quem sabe perguntando, questionando. E da mesma forma, assim como Cristo viu Natanael, ele vê a mim e a você, quem sabe nos lugares secretos de oração, nas nossas angústias, nos nossos questionamentos. E se nós buscarmos luz para compreendermos o tempo que estamos vivendo, tempo do fim, até você está trabalhando logo ao terminarmos essa série, o tempo do fim, tempo de retribuição, tempo de ver Jesus, a volta de Jesus, falarmos sobre isso. Ele vai nos ver no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz vai nos assistir e vai estar nos guiando, nos orientando para a compreensão da palavra de Deus e não somente aguardar, mas também abreviar a volta de Jesus. Fechando aqui o nosso pensamento, o Espírito Santo de Deus, ele vai exaltar a obra de Cristo em nossa vida. E isso está escrito em João 16, 14. O Espírito da verdade, aquele que o Senhor oferece a cada um de nós abundantemente. E quanto não deve Deus ter estimado a raça humana para que desse o seu Filho a fim de por ela morrer e designasse o seu Espírito, o Espírito Santo, para trabalhar na minha e na sua vida. Deus abençoe a você, abençoe a mim e a todos os nossos familiares, que assim viemos buscar sempre a orientação do Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, proteção, pela oportunidade de termos meditado a Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que a cada dia venhamos conhecer o Teu amor, o Teu cuidado e o desejo de nos tornar cada dia mais que vencedores. Dá-nos a Tua direção, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.